Os quasares podem ser versões monstruosas de pulsares girando rapidamente devido a colisões múltiplas de milhões de estrelas densamente apertadas no núcleo galáctico, ou uma reação em cadeia de explosões supernovas em tal núcleo. Alguns astrônomos acham que um quasar é causado por milhões de estrelas caindo em um imenso buraco negro no núcleo de uma galáxia. Alguma coisa como um buraco negro, alguma coisa muito sólida, muito densa e muito pequena está batendo, ronronando nos núcleos de galáxias distantes. Mesmo uma galáxia bem comportada como a Via Láctea tem suas mexidas e suas danças. As estrelas da Via Láctea deslocam-se com graça sistemática. O Sol leva 250 milhões de anos para girar em volta do núcleo. As províncias externas da galáxia giram mais lentamente do que as regiões internas. Como resultado, gás e poeira acumulam-se em padrões espirais. Esses lugares de maior densidade estão onde estrelas jovens, quentes e brilhantes se formam, as estrelas que delineiam os braços espirais. Essas estrelas quentes brilham por apenas 10 milhões de anos, mais ou menos, e depois explodem. Mas enquanto as estrelas que delineiam um braço espiral queimam, novas estrelas jovens são formadas dos detritos atrás delas e o padrão espiral persiste. O Sol, marcado aqui com um círculo, entrou e saiu frequentemente nos braços espirais nas 20 vezes em que deu a volta na galáxia Via Láctea. Atualmente, nós vivemos na beira de um braço espiral. Nós observamos o movimento galáctico interno em uma escala pequena, em 1 milhão de anos-luz ou menos. Mas o movimento das próprias galáxias, através de bilhões de anos-luz, é diferente. Esse movimento é uma relíquia do Big Bang. A chave da cosmologia, o estudo de todo o universo, revelou-se um lugar comum da natureza, uma experiência da vida diária. Imaginem um objeto em movimento enviando ondas. Podem ser ondas de luz, podem ser ondas sonoras, pode ser qualquer tipo de onda. Quando esse objeto em movimento passa por nós, sentimos uma mudança no tom. Isso se chama efeito Doppler. Se você é um maquinista na cabine, então o tom do apito da sua locomotiva é sempre o mesmo, para você. Isso porque você está em movimento junto com a fonte do som. Mas se você está em pé ao lado da linha quando o trem passa, houve aquela mudança familiar de tom, a mudança Doppler. A razão disto acontecer é fácil de entender quando visualizamos as ondas. Um trem parado emite ondas sonoras em círculos perfeitos, como marolas em um lago. Vamos acionar o trem de novo. Agora, as ondas que se espalham à sua frente são comprimidas juntas, e as que se espalham para trás são esticadas. As ondas comprimidas têm uma frequência maior, ou tom, do que as ondas esticadas. A mesma coisa é verdade para as ondas de luz. A cor é para a luz exatamente o que o tom é para o som. Ondas de luz comprimidas são mais azuis. Elas ficam azuladas. Ondas de luz esticadas são mais vermelhas. Ficam avermelhadas. Na velocidade de um trem, pode-se sentir a mudança de tom do som, mas não da luz. O trem está viajando cerca de 1 milhão de vezes mais lento para isso. Acontece que o efeito Doppler para ondas de luz é a chave para o cosmo. A evidência para isso foi reunida por um ex-cocheiro que jamais passou da 8ª série. Durante a segunda década do século passado, o maior telescópio do mundo estava sendo montado no Monte Wilson, olhando para o que eram os céus claros de Los Angeles.
Grandes peças do telescópio tiveram que ser levadas até o topo da montanha. Um trabalho para mulas. Um dos cocheiros era um jovem chamado Milton Humason, o filho inútil de um banqueiro da Califórnia. Mas ele era brilhante e ficou naturalmente curioso sobre o equipamento que tinha levado de carroça para o Monte Wilson. E depois que o telescópio foi montado em 1917, ele conseguiu ficar aqui como zelador e eletricista. Uma noite, diz a história, o assistente noturno do observatório estava doente e pediram a Humason para ficar em seu lugar. Humason era jogador celebrado por sua habilidade no pôquer e na sinuca. Mas seu toque com o telescópio era ainda mais admirado. Ele descobriu que tinha um talento natural para usar instrumentos astronômicos. Ele virou o virtuoso do telescópio 100 polegadas. Neste instrumento, a luz das galáxias distantes é focalizada em uma placa fotográfica de vidro por um grande espelho encaixotado com 100 polegadas de diâmetro. No fim da década de 20, o próprio Humason estava fazendo observações. Sr. Nelson, eu estou no salão curvo, senhor. Humason agora tinha o seu próprio assistente noturno para ajudá-lo com as observações. Boa tarde, Sr. Nelson. Boa tarde, senhor. Vamos começar às 6. Eu farei um espectrograma no foco Cassegrain. Sim, senhor. O telescópio deve ser capaz de apontar com grande precisão para uma região designada do céu e continuar apontando para lá. Uma máquina pesando cerca de 78 toneladas, tão grande quanto uma locomotiva, tem que se mover com uma precisão maior do que um melhor relógio de bolso. Tudo deve ser checado cuidadosamente. O sistema de energia elétrica deve trabalhar sem falhas. Horas antes da observação começar, o domo é aberto para permitir que as temperaturas dentro e fora sejam igualadas. Humason preparava as emulsões fotográficas sensíveis, abrigadas em seus recipientes de metal, para capturar com o telescópio gigante a luz tênue de galáxias remotas. Isto era parte de um programa sistemático que Humason e seu mentor, o astrônomo Edwin Hubble, estavam perseguindo para medir a mudança Doppler da luz das galáxias mais distantes então conhecidas. Mas as galáxias mais distantes são muito tênues. Por isso, mesmo com o maior telescópio do mundo, era necessário fazer exposições muito demoradas, quase sempre durando a noite toda e às vezes requerendo várias noites sucessivas. Humason dava ao assistente noturno as coordenadas celestiais da galáxia-alvo. Durante a longa noite fria, ele tinha que fazer ajustes finos para que o telescópio rastreasse precisamente a galáxia-alvo. A galáxia em si era muito tênue para ser vista através do grande telescópio, embora pudesse ser registrada fotograficamente com uma exposição de longo tempo. Então, o telescópio era apontado para uma estrela brilhante próxima e depois era contrabalanceado para um caminho uniforme no céu, do qual, durante a longa noite, a luz da galáxia invisível acumular-se-ia lentamente. O telescópio focalizaria a luz tênue branca de uma galáxia no espectrômetro, onde ela era espalhada em seu arco-íris de cores constituintes. O espectro era gravado nas pequenas placas de vidro. Tudo bem. Prenda o mecanismo e gire para a estrela em foco, por favor. Está livre? Eu vou virar para leste. Acho que está livre. Vá devagar. Tudo bem, pronto.
Agora vamos para a NGC